Olá para você que está acompanhando o nosso podcast de toda quinta-feira. Sou o pastor Júnior Figueira, alegria estar aqui com vocês mais uma vez. A gente está aqui hoje para falar sobre um tema muito legal, um tema muito importante, um tema muito interessante. Disciplinas espirituais, disciplinas espirituais. Agora, eu quero que você já anote, não é, num papelzinho, aí na sua caderneta, no seu bloco de notas, no seu smartphone, exatamente quais são as disciplinas espirituais mais importantes que a gente precisa começar por elas para que a gente possa ter uma vida espiritual, um relacionamento com Deus saudável. Então, primeiro, o que são disciplinas espirituais, né? O que são disciplinas espirituais? Disciplinas espirituais é tudo aquilo que a gente faz em prol da manutenção de um relacionamento com Deus. Então, tudo aquilo que eu faço, né, tudo aquilo que a gente faz em busca de melhorar o nosso relacionamento com Deus, a gente chama de uma disciplina espiritual. Então, a gente vai se colocar ali a fazer algo que vai favorecer nossa vida espiritual com Deus. Então, para isso a gente chama, né, a gente dá um nome de disciplina espiritual. Quais são as 4 disciplinas espirituais básicas que todo cristão precisa saber e todo cristão precisa praticar isso? Primeira coisa, primeira disciplina espiritual, que é o estudo da palavra de Deus. A segunda, meditação da palavra de Deus. A terceira, o jejum. E a quarta, a oração. Não que seja nessa ordem, porque todas são importantes, todas. Então, tudo isso é importante, mas estudo da palavra, meditação da palavra, jejum e oração. E eu quero aqui, nesse podcast, explicar um pouco sobre cada uma, falar um pouco sobre cada um, e espero que você coloque em prática, que você pratique isso em nome de Jesus. Então, vamos lá. Só não esquecendo que você que está pela internet, se inscreve aqui no canal do YouTube, curte também aqui o vídeo, no Facebook também você curte, compartilha, envia para alguém, envia para algum contato, envia para um novo convertido, envia para um membro da sua igreja, um irmão seu, enfim, divulga esse vídeo para ajudar. Eu entendo que isso aqui é um assunto muito importante para todo cristão. Então vamos lá. Falando primeiramente da importância do estudo bíblico. O estudo bíblico nada mais é do que você buscar conhecer a verdade. É o que Jesus ele fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é muito importante para nós o conhecimento da verdade. Agora, uma coisa que a gente precisa entender é que a fé, ela vem por meio desse conhecimento da palavra, por meio dessa informação que nos é passada pela Bíblia. Agora, a Bíblia é um livro simples de se entender na questão da salvação, mas a Bíblia é um livro complexo em muitos outros assuntos que também envolvem o interesse da igreja. Então, é muito fácil a gente entender o porquê e como a gente é salvo. Aceita Jesus, você é salvo, mas existem muitos assuntos na Bíblia, existem muitos temas da Bíblia que requer a nossa atenção, textos que a gente precisa ler, aprender a estudar a palavra de Deus. Isso é muito importante. Quanto mais você se dedica ao estudo bíblico, ao conhecimento dessa palavra, mais firmeza você terá, mais convicção você vai ter, mais base você vai ter. A gente até usa muito isso e faz muito sentido, que é falar sobre a tentação de Jesus. Jesus, na tentação, ele venceu o diabo usando a palavra. Então, isso é muito, muito impactante, não é? Por meio da própria palavra, Jesus venceu o diabo. Então, fica aqui para nós esse exemplo de Jesus. A segunda disciplina espiritual que eu quero falar com vocês aqui, que é a meditação. Aí você fala, mas qual que é a diferença de estudo bíblico e meditação? Qual é a diferença, não é?
O que é estudo e o que é meditação? O estudo bíblico é quando você vai obter informações da palavra de Deus. Agora, a meditação é você ser formado pela palavra. O estudo bíblico é você ler a Bíblia com a mente, com o cérebro. A meditação é você ler a Bíblia com o coração. Então, o que é meditação? É você obter aquela palavra, aquele texto, e você remoer aquilo, você ficar ali degustando daquilo, né? Você ficar ali deixando aquilo martelar no seu coração. Você permitir que aquela palavra comece a moldar quem você é. O estudo bíblico, ele não causa transformação. O estudo bíblico, ele nos dá informação, mas é a meditação que transforma. É quando você medita na palavra que isso vai gerar transformação em você. É quando você permite que a palavra ela venha moldar quem você é através da meditação. Então, é interessante, não é? Porque o estudo bíblico é você lendo a Bíblia. Agora, a meditação é a Bíblia fazendo a leitura de você. É você ler a Bíblia e começar a comparar com a sua vida. A Bíblia fala isso, e eu estou fazendo isso, então eu estou errado. A Bíblia está me dizendo que eu estou errado. Então, a meditação ela é poderosa na transformação. Por que a gente conhece alguns teólogos, pessoas que estudaram muito a Bíblia, mas que não têm uma conduta de acordo com a Bíblia? Porque eles estudaram a Bíblia, mas eles não meditam na palavra. É a meditação. Eu diria que todos nós precisamos ter aquele momento no nosso dia que a gente vai parar tudo e a gente vai ler a Bíblia e vai meditar naquilo. O que a Bíblia está dizendo? O que isso está falando comigo? O que a Bíblia está falando sobre mim aqui? Qual que é a informação que a Bíblia está me dando aqui? Então, é sobre isso. É sobre meditar na palavra. É sobre você degustar da palavra. É você aproveitar ali cada momento e cada teor ali daquele texto, daquela mensagem, e aquilo vai ser muito poderoso sobre a sua vida. Agora, a terceira disciplina espiritual que eu quero citar para vocês, que é o jejum. O jejum. O jejum, ele é uma prática desde o Antigo Testamento até os dias de hoje. Não é? A igreja primitiva jejuava, Jesus jejuava. Então, qual que é a importância do jejum? O jejum é você realmente se humilhar perante Deus. É uma forma muito legítima de você demonstrar humildade perante Deus. É você jejuar e dizer, olha, Senhor, eu abro mão do que é mais vital para mim, do que é mais importante para mim, que é o meu alimento, para poder dizer para o Senhor que eu preciso mais do Senhor do que do meu próprio alimento. Que eu preciso mais da sua mão comigo do que qualquer tipo de alimento. Então, o jejum é você falar para Deus, dizendo, Deus, eu coloco as minhas necessidades em segundo plano. E eu busco primeiro o que é espiritual, para depois buscar o que é terreno. Então, quando a gente entende o que é o jejum, a importância do jejum, né? E o jejum é literalmente você ficar sem comer. Tanto existe o jejum literal, que é você ficar sem comer e sem ingerir água, e o jejum apenas de alimentos sólidos, onde você pode tomar água. Né? Geralmente, pessoas que jejuam por dias seguidos, eles jejuam sem se alimentar de comida sólida, apenas tomando água. E geralmente, quem jejua ali um dia, ele jejua um jejum total ali. Então, nós vamos jejuar mostrando para Deus que a gente eu diria que a gente tem a capacidade de reconhecer a nossa dependência dele. Agora, o que é importante também você entender? O que é importante também você saber? É que
O jejum, ele vai enfraquecer o homem do pecado, a sua carne. A natureza pecaminosa que ainda habita em nós e que precisa ser crucificada a cada dia, ela vai ser enfraquecida com o nosso jejum. E a nossa vida espiritual será fortalecida. Então, o jejum, ele te fortalece espiritualmente. Você precisa desenvolver essa prática do jejum. Ao menos 2 vezes na semana. Ao menos 2 dias na semana ali, você vai tirar para jejuar a Deus. Você vai consagrar a sua vida ao Senhor. E por último, a 4ª disciplina espiritual que eu quero falar aqui hoje, a oração. A oração é diálogo com Deus. A oração é lugar de intimidade com Deus. Agora, você sabe o que você precisa entender sobre oração? É que oração, ela tem níveis de profundidade. Eu diria que todos nós começamos na oração fazendo aquilo que é óbvio, falar com Deus, né? Então, a gente começa orando e o momento de oração é o momento onde a gente descarrega, a gente fala com Deus. Agora, existe um próximo nível na oração, existe um próximo passo na oração, que é a oração, onde já acontece ali um diálogo entre você e Deus. Onde você fala com Deus, mas você também recebe palavras e orientações de Deus sobre a sua vida. Então agora você já está orando e a oração agora já virou uma comunicação. E um terceiro nível de oração ainda mais profundo é a oração de contemplação, é onde você já vai se colocar em oração para ouvir Deus falar com você. E é claro que isso é conseguido por meio de uma vida de oração constante. É quando você vai estar num nível que você vai dobrar o joelho e Deus vai começar a falar com você. Você vai se colocar ali no seu lugar de oração e Deus vai começar a falar com você. E aquele momento de oração não será mais um lugar onde só você fala, mas Deus se comunica com você no seu momento de oração. E que maravilha e que coisa incrível é isso. É você ter essa comunhão com Jesus. E eu quero convidar você para ganhar gosto pela oração. Eu diria que as disciplinas espirituais, muitas vezes, elas começam como sendo ali uma coisa que a gente faz meio que porque tem que fazer, mas é interessante que quando você começa a fazer, ali aquilo vai se tornar algo prazeroso e vai se tornar algo que você vai fazer como um hábito de vida, algo que você precisa fazer. E comece assim. Comece orando, ainda que você não goste tanto de oração, mas comece orando. E você vai ver que conforme mais você insiste naquilo, você vai começar a ganhar aquele gosto pela oração. O jejum é a mesma coisa. A leitura da palavra é a mesma coisa. O estudo, a meditação na Bíblia é a mesma coisa. São disciplinas espirituais que nos ajudam no nosso relacionamento com Deus. Que Deus abençoe vocês. Esse foi mais um podcast aqui comigo, Pastor Júnior Figueira. Deus abençoe a sua vida. Não esquece de compartilhar. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece também de seguir lá o nosso Instagram, @Igreja Deus é Amor Santos, e o meu Instagram também, @Pastor Júnior Figueira. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.